Bom dia, Pai de Cristo, esteja em cada coração. Como é que tá a turma? Sobrevivendo, todo mundo bem? Alegre com Jesus, firme com Jesus, na caminhada. Estamos numa expectativa ainda de ver como é que vai essa semana ainda, as coisas vão acontecer. Não quero fazer as coisas com pressa, não quero fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Se a gente abrir a igreja agora, muitos irmãos vão ter que esperar. A gente tem muitos irmãos de idade, acho que a idade de 60 para cima não pode entrar. Vamos ver o que os próximos acontecimentos aí. Eu falo com os irmãos. Tivemos uma semana aí, né? Sepultamento da prima do Beto. E outras guerras aí. A nossa vida é assim. Semana também tive ontem com o Flávio, na quinta-feira, né? Lá, uma comunhão com o Flávio, com a Ana Lúcia, foi muito bem, muito bom. Aniversário do Flávio. E também, né, o sepultamento da prima do Beto aí. A nossa vida é assim, é mesmo uma hora. Amém? Mas que Deus possa guardar, orar pela família, Deus possa confortar o coração dos irmãos. São irmãos em Cristo, mas são seres humanos, têm sentimentos e são carentes da nossa oração. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero meditar com os irmãos em 1 Samuel, no nosso seminário teológico, capítulo 22, vamos para o capítulo 22, a gente iniciou lá em Ana, Eucana, Eli, já não existem mais, e Eli morreu, Ofni e Finés, muitas coisas já vêm acontecendo. Estamos aqui no capítulo 22, falamos de Samuel, a experiência de Samuel, esse profeta que ungiu Davi. Agora já parece que Samuel saiu um pouquinho da história. Ele quer dizer, parece não, ele sai um pouco do foco e entra Davi, né? Saul, Davi. Falamos muito de Saul, né? Agora de Davi. Aí falamos semana passada que o quanto que Saul queria matar Davi. E Jonathan avisa ele para ele fugir, ele foge. Né? Ele vai com um sacerdote lá na cidade de Nob. Depois ele sai de lá, vai para cidade de Gade, né? O sacerdote dá pão, alimento a ele, sai fora, porque Saul ia vir atrás dele para matar ele. Aí, lá do versículo 10 ao versículo 15 do capítulo 21, a gente vê Davi, né, falando com Quis, rei dos filisteus, da terra de Gade, que era a terra do gigante Golias, né? Golias era de Gade, e Davi ali estava também com risco de vida, porque Davi tinha matado o gigante deles, e Davi sai dali. A gente vê aí no capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Davi retirou-se dali, da terra dos filisteus, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração a tua palavra. Deus, fala-nos pelo teu Espírito, abençoa-nos.
Ó Deus, venha trazer paz, venha trazer libertação, salvação, milagre, curas. Ó Deus, repreendendo todo o mal desse século. Guarda a tua igreja, Senhor, que foi comprada com teu sangue, no nome de Jesus. Os santos do Senhor digam amém. Então, Davi, eu dei um tema a essa mensagem do palácio para a caverna. Davi foge de Aquis, rei de Gad, como eu falei para os irmãos de Filisteu, para uma caverna. Caverna que tem o nome Caverna de Adulão. E Davi deixa para trás todas as mordomias palacianas e vai morar em uma caverna. Como é que a vida dele muda de uma hora para outra? Ele é um fugitivo, ele sai, Saul quer matar ele, ele passa por esses lugares que eu falei pelos irmãos, Nob, ele passa por Gad, e ele vai parar nessa caverna de Adulão, que também era na terra de Israel. Ele volta para a terra de Israel, se esconde ali, porque os filisteus também certamente não iriam fazer bem a Davi. Quer dizer, Davi, ele larga aquela vida de palácio. A gente tem mais ou menos uma ideia, o que era viver num palácio, viver como alguém lá da família real, casada com a filha de Saul, Mical, tinha todas as mordomias, comida, e vai morar numa caverna. Troca a cama de luxo por uma de pedra úmida. Ele sai totalmente do seu conforto, sai do lugar quente para um lugar frio, gelado. Davi saiu da sua área de conforto, sua zona de conforto, para um lugar sombrio e escuro. Olha agora que troca que ele faz, para que ele não viesse morrer na mão de Saul. E Saul verdadeiramente iria matar Davi. Cavernas não são lugar oportuno para melhorar o estado de ânimo de ninguém. Se alguém está em depressão, se alguém está passando por algum momento na vida, se você falar por essa pessoa assim, vai morar na caverna, como é que essa pessoa vai reagir? Tu acha que vai melhorar? Tu acha que ele vai conseguir melhorar o ânimo dele morando numa caverna? Comer raiz, comer frutas lá da árvore, comer folhas, animais da mata. Ele passou, foi uma troca totalmente. Quer dizer, Davi está ainda para piorar a situação dele sozinho. Até um certo momento ele estava só naquele caverna. Imagina você estar num lugar só. É oprimido, é opressor viver só. Não sei como é que tem pessoas que conseguem ser sozinha. Não ter vínculo com ninguém, não conhecer ninguém, não bate papo com ninguém, não tem ninguém. Tô falando ninguém, não tô falando pessoas da família, não. Tô falando um amigo, tô falando como Davi tinha Jonathan, Davi não era sozinho, mas naquele momento ele estava só. Quer dizer, Davi está naquele lugar sozinho, não tinha uma só ovelha para ele conversar, como era na época que ele estava na casa do pai dele, cuidando de ovelhas. Ali ele conversava com as ovelhas, cuidava das ovelhas, passava o tempo cuidando das ovelhas, num lugar aberto, onde tinha pasto verdejante. Ele estava numa caverna, não tinha nenhuma ovelha para ele olhar para ela, cuidar dela, e a lira dele, o instrumento musical, também não estava com ele. Quer dizer, um lugar sem luz, não bate sol, caverna não bate sol, caverna é um lugar escuro, e foi o lugar que Davi foi parar. Uma coisa que Davi tinha em mãos, a única coisa que ele tinha em mãos era o cajado. Ele não largava o seu cajado, ele não tinha um cajado. Tu vai para o Salmo 23,
ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque aí ele diz assim: o teu bordão e o teu cajado me consolam. É certo que ele está falando com o pastor supremo, mas ele sabia de olhar para aquele cajado, né, e aquilo tinha um significado importante para ele. Quer dizer, tudo no interior de Davi estava sendo esmagado. Era um sofrimento necessário para que ele não viesse a ser o Saul I. Né? Ele estava sendo tratado pelo Senhor. Né? Caverna é um lugar, creio eu, pessoalmente, pastor Gilvan, que quebranta, que trata do nosso homem interior. Quando falamos de caverna, a gente pode aplicar várias coisas. Uma enfermidade, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise espiritual, uma crise emocional, momento difícil. É um momento difícil que todo ser humano passa aqui na terra dos viventes. São cavernas, são momentos difíceis. Eu acredito que esses momentos, eles tratam da gente. Eles fazem a gente ter experiência, eles fazem a gente amadurecer, eles fazem a gente pensar mais, a gente equilibrar mais a nossa vida. Caverna não é, né, na caverna não tem lugar, não há espaço para orgulho. Você não tem nada. Esses momentos difíceis da vida, você pode ter o que for, mas tu vai ver que você não tem nada. Você pode ter a riqueza que tem. Davi tinha unção, já tinha o chamado de Deus, mas ele não tinha nada por enquanto. Entre aspas, ele tinha a unção e o Espírito do Senhor. Mas ele estava sendo tratado pelo Senhor. O homem interior dele, a vida interior dele. A carne, ela se revela quem somos de fato quando nós estamos na caverna. Como nós vamos reagir? Como pessoas espirituais ou como pessoas carnais? A gente está vivendo um mundo, né, onde só os homens são carnais. Muitas pessoas carnais. Vivemos num bando de pessoas carnais. Pessoas que dão lugar à carne mesmo. Quando estamos sozinhos, né, no anonimato, nossos corações são revelados. Nós somos o que somos. Nas cavernas, nos momentos difíceis. Quando a gente está por cima da carne seca, como tem a expressão, né, irmã Tereza? Está por cima da carne seca, mas quando acaba a carne seca, que não tem nem abóbora com água, né, aí o nosso coração é revelado. Nós somos quem somos de fato. É nos momentos de lutas, é nos momentos que nós revelamos a nossa fidelidade, nós revelamos o nosso coração. Nós revelamos quem é o nosso coração. Quando tudo nos são tirado, a nossa nudez é revelada. Lembra lá de Adão, quando ele peca e ele se esconde no meio das árvores, no meio do jardim, ele se esconde e o Senhor, Adão, chama ele, né, e aí ele fala para o Senhor, eu estou com vergonha porque eu estou nu, do pecado. Aí Deus, quem te fez saber que você estava nu? Quem mandou? Tu pecou? Você comeu da árvore que não tinha. Que às vezes, quando nós estamos mal, a gente está, às vezes, muitos no pecado, vai logo para a caverna, se esconde, fica lá. Aí Deus vai lá atrás de nós. Deus vai lá nos buscar. Quer dizer, quando tudo nos são tirado, a nossa nudez é revelada. Quem realmente nós somos. Que a gente vê a pessoa de gravata, de tudo, de carro, é uma coisa. O negócio é aqui, ó.
Nós somos o que somos aqui, e o aqui nós não escondemos de ninguém. Nós podemos esconder para os outros, mas para a gente não, porque nós sabemos o nosso interior. Quer dizer, em grupos tem muitos artistas. Quem já não foi enganado por um artista? Quem já não foi enganado por alguém? Quem já não foi, né, passado para trás, enganados por muitos artistas, até mesmo dentro da igreja? Chora, geme, grita, faz escândalo. Quem olha assim, meu Deus, o negócio é aqui, ó. Deixar Deus tratar, deixar Deus trabalhar. O que a Bíblia diz que Davi aprendeu na sua casa de pedra? O que a Bíblia diz que Davi aprendeu na sua casa de pedra? Que sua cama era uma pedra, que seu fogão era de pedra, que sua panela era de pedra. O que ele aprendeu? Se você for no Salmo de número 57, se você ler o Salmo 57, você vai ver que Davi fala justamente no período em que ele estava sendo caçado pelos, deixa eu ver aqui, pelos Saul, né? Quando ele fugia de Saul e entra na caverna. Ele escreveu esse salmo aqui nesse período. Ele ficou ali na caverna escrevendo esse salmo, a situação que ele estava passando, as lutas que ele estava passando. O que Davi aprendeu na caverna? Né? O que os irmãos acham que Davi aprendeu naquela caverna? O que podemos aprender nas cavernas? A caverna transformou Davi no maior, indiscutivelmente, o maior inólogo, confortador de corações despedaçados que o mundo jamais veria. Estranho, né? Talvez você ainda não captou o que eu quis falar. Davi é o maior inólogo, vou botar aqui, poeta, músico, de todos os tempos. Né? Quem disse isso foi o autor do livro O Perfil dos Três Reis. O nome dele é Genis Herbst. Inglês, francês, sei lá, isso não importa. Mas ele escreveu e falou que Davi foi um dos maiores inólogos de todos os tempos. Quer ver como é que a gente vai concordar com ele? Quem é dos irmãos que já às vezes já estava passando um momento difícil na tua vida? Né? Você estava passando alguma guerra, alguma coisa assim, algum momento da tua vida, e você pegou um dos salmos de Davi, e aquele salmo falou muito ao seu coração, a ponto de tratar daquele momento difícil que você estava passando, a tua alma. Foi nesses momentos que Davi fez esses salmos. O espírito dele, a alma dele foi colocado nos salmos. Né? Quem dos irmãos já não foram confortado o coração com um salmo de Davi, com a história de Davi? Foi um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem para escrever, né, as poesias, os salmos. Todos os salmos de Davi são coisas maravilhosas, que até hoje, quando alguém prega o Salmo 23, a gente fica atento, tentando buscar ali o que Deus quer falar ao nosso coração. Que louco é aquele que quando a Bíblia está sendo pregada e ensinada, não crê que é Deus que está falando, não crê que é Deus que está ensinando.
Deus fala através de quê? De várias formas. Mas uma das formas é a palavra dele. E é a forma mais segura que tem é a Bíblia Sagrada. E quando a gente está mal, quando a gente está para baixo, a gente às vezes lê um salmo de Davi, né, um salmo maravilhoso de Davi. Até nos dias de hoje, né, a gente vê que o Salmo 23 conforta o coração da igreja moderna. Na época em Jerusalém, na época de Jesus, o que acontecia, né? Os anciões pegavam os jovens e usavam os salmos de Davi, a história de Davi, principalmente os salmos também, para ensinar aos mais jovens a não serem rebeldes, a não se rebelarem. Desde cedo eles ensinam isso aos jovens. Imagina se isso fosse ensinado às mocidades do mundo, à mocidade do Brasil, os jovens, né, aqueles que sentem no coração a chama do Espírito para um dia um chamado pastoral, uma vida pastoral, que é o sacerdote é dádiva de Deus, privilégio, né, de ser um ungido do Senhor para fazer a obra de Deus. Então, quando eles pegavam aqueles jovens nas escolas e ensinavam os salmos de Davi. E os jovens aprendiam, através de Davi, a não se rebelarem contra as autoridades, contra os reis, contra os sacerdotes, contra, né, as autoridades constituídas daquela época. Os jovens já aprendiam desde através de quê? Da vida de Davi, do ensino de Davi. Davi nos ensina, através da sua própria vida, a não sermos cristãos rebeldes, insubmissos. Se alguém se encaixa na biografia de Davi, se alguém se encaixa com a vida de Davi, ele nunca vai ser um crente insubmisso, ele nunca vai ser um crente rebelde. Porque Davi não foi um crente rebelde, Davi nunca foi insubmisso. Nós vamos ver que aqueles homens que se apresentam para eles eram homens endividados, homens que espírito doente, mas que eles vão até Davi. Davi não chama ninguém, Davi não... é maravilhoso por isso, as pessoas vão se juntar a Davi. Não é Davi que vai juntar as pessoas. Quer dizer, a não ser... Davi nos ensina a não sermos causadores de rebelião, como é Lúcifer. Quem causa rebelião está fora. Quem machuca a noiva de Cristo, quem toca na igreja, vai pagar um alto preço. A igreja foi comprada com o sangue do Cordeiro de Deus. Então Davi, nós vamos ver que mesmo Saul, ele via Saul como ungido do Senhor. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não vai matar. Porque ele via Saul como uma autoridade de Deus. E Saul todo errado, querendo matar ele. Então vamos ver isso daqui a pouco ali na frente. Quer dizer, o nosso chamado é para a gente ser para louvor da glória de Deus. O cristão foi chamado para ser para a glória de Deus, para honrar a Deus, para dar testemunho, né, para fazer a diferença. Davi diz no Salmo 101, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. No Salmo 51, versículo 13, Davi diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Através da vida de Davi, nós aprendemos a se converter ao Senhor, a sair dos maus caminhos, a não entrar em caminhos tortuosos, a não entrar em caminho de rebelião e não entrar no caminho do pecado. Os ensinamentos de Davi, ele fala que ele ia fazer isso, né? Quer dizer,
Que Deus nos ajude a não sermos cristãos, a não sermos como Saul, mas sermos como Davi. Cristão de caráter, como o caráter de Davi, como a vida de Davi. Davi é um exemplo profundo. Nós ainda vamos aprender coisas aqui profundas. Ele podia ter se rebelado, ele podia ter feito coisas ali. Ele estava por cima da maionese, tinha matado Golias, estava vencendo exército, não fez nada disso. Tinha um coração, vai para a caverna e Deus esmaga, Deus cuida dele, Deus trata dele para ele ser o instrumento que ele foi na mão de Deus. Por isso que às vezes, eu sempre falei isso, tem gente que quando louva é diferente. A vida quebrantada, a vida tratada, a vida consagrada, a vida trabalhada na mão do olheiro, aqueles que são colocados na caverna para ser tratado. Talvez você está passando, talvez você está numa caverna, talvez você esteja saindo de uma caverna, ou talvez você esteja numa caverna, passando numa caverna, não sei. Você tem que olhar isso não como algo ruim, mas que isso, as coisas que acontecem com a gente é para nos dar maturidade, para fazer a gente crescer, para não deixar a gente soberbecer, para não deixar a gente não ser aquilo que Deus não quer que a gente seja, para ser aquilo que Deus quer que a gente seja, para a glória deles, para que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus nos dê esse espírito de Davi. Não somente a gente, mas vamos pedir para a nossa família, para os nossos descendentes, que o que falta neste mundo, principalmente nos dias que a gente está vivendo, são de verdadeiros cristãos, de verdadeiros homens que testemunham a vida cristã. Não só falam, mas vivam a vida cristã. Que Deus possa te dar um domingo maravilhoso. Talvez, pastor, eu estou numa caverna, vai estar sendo tratado, Deus está... Às vezes é preciso se retirar, como eu falei para os irmãos, não é entrar em conflito, não entrar em briga, às vezes é preciso a gente se afastar e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, que Ele cuida da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma. Né? Mesmo na caverna, Deus não vai matar a gente, Deus vai cuidar da gente. Deus vai tirar aquilo que não glorifica o nome dEle, aquilo que não exalta o nome dEle. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana, na paz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente. E os santos do Senhor digam amém.